mais 1. Considere o seguinte pseudocódigo na qual uma rotina com complexidade O de n é aplicada em um laço duplo. Então, olha, eu tenho esse for, que depende do tamanho do problema. Eu tenho esse for, que depende também do tamanho do problema. E aqui ele omitiu, mas tem uma parte do código que tem complexidade n, que está dentro desse for aqui. Então, na verdade, eu tenho um O de n, aqui eu tenho um O de n também, porque esse loop interno depende do loop externo, que depende de n. Então, eu tenho n, n e n. Isso daí é complexidade o quê? Cúbica. Letra D. Então, olha, eu tenho aqui um i que varia de 1 até n. O i varia de 1 até n. O j varia de 1 até i. Estão dependentes. Isso. Como o i varia de 1 até n, então o j, de alguma forma, ele também vai variar até n, né? Tá, mas por que é 13? Por que é 1? Porque aqui, olha, eu tenho aqui complexidade n, loop externo. Aqui eu tenho complexidade n mais um loop. Aqui ele não falou que tem um loop, mas ele tem um algoritmo de complexidade n. Então tem um algoritmo de complexidade n aqui dentro, ele omitiu esse algoritmo, ele só falou que é um algoritmo de complexidade n, que está dentro de 2 loops de complexidade n. Então é complexidade cúbica. Para mim estava fora. Não, aqui está dentro, olha, rotina com complexidade n, início, fim, dentro do loop, ó. Olha, tem um loop interno, início, rotina com complexidade n, fim. Tá? Beleza? Quer dizer, então, que o elemento mais interno ali vai rodar n ao cubo vezes. Isso mesmo. É a mesma coisa de eu ter um outro for aqui, ó, para i de 0, i menor que n, i mais mais. Aí eu tenho aqui instruções. Esse daqui, olha, sozinho, ele tem complexidade n, mas ele está dentro de 2 outros com complexidade n. Então, como eu tenho um dentro do outro, isso daqui, o algoritmo como um todo, vai ter complexidade cúbica. Se fosse de n ao quadrado esse mais interno, então seria n à quarta. Isso aí. Professor, Oi. ali poderia, nesse mais interno, se não tivesse omitido e tivesse i igual a 0, i menor igual a j, também seria a mesma coisa. Também seria complexidade n aqui, porque o j varia até n, então esse, aqui um k, né? Nem um k, porque tem um i aqui. Então teria um k que varia até j, então ele depende do loop interno, que por sua vez depende do loop externo, que depende de n. Então seria cúbico também, tá? Vamos agora para o próximo. Bom, vamos aumentar aqui. Vou apagar. Vamos aumentar. Pronto. No algoritmo a seguir, suponha que as variáveis i e j apenas controlem respectivamente os loops externo e interno, de modo que seus valores, bem como o valor n, não sofram alterações na execução do comando do bloco B. Assinale a opção que corresponde ao número exato de vezes que o bloco de comando B é executado em função de n. Então, olha, eu tenho um loop i que depende de n, eu tenho um loop j que depende de i e também depende de n, e eu quero saber quantas vezes ele é executado. Bom, a gente sabe quando eu tenho um loop dentro do outro, mesmo que o loop interno dependa do loop externo, a complexidade é quadrática, mas ele não quer saber só a função característica, ele quer saber a função completa. Então a gente vai fazer aquele esquema que eu já mostrei para vocês. Vou apagar aqui. Vamos supor, olha, que n seja igual a 4. I vai variar então de 1 até 3, né? Então, quando i for igual a 1,
O J vai ser executado quantas vezes? De 2 até 4. 2, 3, 4. 3 vezes. Quando o I for igual a 2, J vai ser executado quantas vezes? 3 até 4? 2 vezes. Quando o I for igual a 3, J vai ser executado uma vez. Beleza? E o I vai só de 1 até 3. Pronto. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai somar. Isso aqui é a soma dos termos de uma PA, né? A índice 1 mais A índice N, primeiro termo, último termo vezes N sobre 2. O primeiro termo da nossa PA é N menos 1. Aqui é 3. N é igual a 4, então é N menos 1. O último termo é 1. O número de termos dessa PA, ó, 3, 2, 1, é o quê? N menos 1. Sobre 2. N menos 1 mais 1 é N. Então, isso daqui é N vezes N menos 1 sobre 2. Tá bem. Tá? Aqui, ó, contei o número de vezes que B é executado quando I igual a 1, o número de vezes que é executado quando I igual a 2, quando I igual a 3. Tem que somar 3 mais 2 mais 1. Na verdade, genericamente, eu usei 3. Na verdade, é N menos 1, porque N é igual a 4. O último termo é 1. O número de termos é N menos 1, são 3 termos nesse caso, dividido por 2. Pronto. Beleza? Então, mas... Então, mas não é para chutar, não. É para fazer isso aqui. Já vou. Você está enxergando aí atrás? Ah, tá, porque eu não enxerguei nada. Quando tiver muito pequeno, fala aí, porque, olha, eu tô aqui grudado na tela, né? Eu vindo ali, não enxerguei nada. Você tá seguindo no... Também não. Pois é.
Quando tiver muito pequeno, fala aí para aumentar, porque senão não dá para enxergar não. Vamos agora aqui. Tá enxergando? Ó, a mesma coisa. Considerando as instruções precedentes, assinar a opção que apresenta a relação correta entre as variáveis n e conte no final do laço. Ou seja, quantas vezes esse trecho de código é executado. Isso daqui é um contador, como ele começa de 0, ele quer saber quantas vezes esse trecho aqui é executado, tá? Então, olha, eu vou fazer n igual a 4 de novo. Eu tenho um x que varia de 1 até 4, beleza? Então, para x igual a 1, o y vai variar de x, que nesse caso aqui é 1, até exatamente 4. Para x igual a 1, y é executado 4 vezes, né? Para x igual a 2, y é executado quantas vezes? 3 vezes. Ele vai de 2 até 4. 2, 3, 4, 3 vezes. Para x igual a 3, y é executado 2 vezes. Para x igual a 4, que é o último valor que x assume, y é executado uma vez. Bom, isso daqui é a soma de termos de uma PA. A índice 1 mais a índice n vezes n sobre 2. O a índice 1, 4, é exatamente n. O a índice n, o último termo da PA, é 1. O número de termos da PA é n sobre 2. Letra C. Letra C, né? C de casa. A mesma coisa que eu fiz para todos os exercícios desse tipo funciona. A definição do número assim é uma recomendação? Bom, eu coloquei um número pequeno, eu ia colocar n igual a 10. Eu ficar n igual a 10 e ia ficar fazendo um chinês aqui a vida toda. Isso daqui é só para você dar um exemplo pequeno para você perceber como é que a função está se comportando. Gente, olha, são 9h30, faltam 15 minutos, eu vou continuar, tá? Vou continuar. Aí quem quiser pegar um ônibus, tá chovendo, né? Bom, quem quiser pegar um ônibus, a barra, eu sei que tem gente que vai pegar a barca, mas o curso é tão rápido que eu não posso perder 15 minutos. 15 minutos depois vai fazer falta, tá bom? Mas quem quiser ir, pode ir. Os que quiserem ficar, eu fico até as 9h45. Tá bom? Bom, agora a gente vai começar com as estruturas de dados básicas. A primeira estrutura de dados que a gente vai aprender é lista linear. O que é uma lista linear? Todas as vezes que a gente for definir uma estrutura de dados, na verdade, a gente não vai definir uma estrutura de dados apenas. A gente vai definir um tipo abstrato de dados. O que é um tipo abstrato de dados? Tipo abstrato de dados, ele é definido através de uma tupla. DO. O que é D? É o conjunto de dados que eu vou trabalhar. O conjunto de dados vai depender da aplicação que você está desenvolvendo. Por exemplo, vamos supor que eu quero desenvolver um algoritmo para listar todos os alunos dessa turma do múltiplos. E que os alunos da turma do múltiplos são caracterizados pelos seguintes dados: nome, telefone, endereço, e-mail, blá blá blá.
Então, qual é o conjunto de dados? O conjunto de dados são os alunos do múltiplos e cada aluno do múltiplo, ele tem todas essas informações aqui. Vou colocar aqui também o CPF. Tá? Bom, mas um tipo abstrato de dados tem a outra parte da tupla, que é o O, que são as operações. São as operações, é tudo aquilo que eu consigo fazer sobre aquele conjunto de dados. Então, o que eu consigo fazer com esse conjunto de dados? Eu estou trabalhando com uma lista, então eu consigo inserir um aluno na lista, consigo remover um aluno da lista, consigo também pegar duas listas, juntar essas listas, conseguir procurar um aluno nessa lista, verificar em que posição da lista esse aluno está, e assim por diante. Então, o que é o tipo abstrato de dados lista? É um conjunto de dados. Esse conjunto de dados vai depender da aplicação que eu estou realizando. E eu consigo realizar algumas operações sobre esse conjunto de dados. Lista linear é um tipo genérico. Eu consigo fazer qualquer coisa com esses dados. Consigo inserir, remover, inserir em qualquer uma das posições da lista, no início, meio, fim. Consigo remover também itens de qualquer posição da lista, início, meio, fim. Consigo buscar, consigo juntar a lista, criar uma lista vazia e assim por diante. E a principal característica de uma lista linear é que eu consigo estabelecer uma relação de ordem única entre esses elementos. Ou seja, ela é linear, então todas as vezes que eu caminhar na lista, eu vou conseguir saber quem é o primeiro elemento da lista, quem é o segundo, quem é o terceiro. Dado um elemento qualquer, eu vou saber de forma única quem é o elemento que vem antes, quem é o elemento que vem depois e assim por diante. Por isso que a gente utiliza o termo linear, justamente porque a gente consegue estabelecer uma relação única de ordem entre esses elementos. Bom, como é que a gente pode implementar uma lista? Existem duas formas de implementação. Ou a gente implementa listas através de vetores, ou a gente implementa através de encadeamentos. Cada uma das implementações ela tem as vantagens e tem também suas desvantagens. Para concurso, a gente precisa saber quais são as vantagens e desvantagens e comparar as duas formas de implementação, tanto utilizando vetores quanto utilizando encadeamento. Vamos começar a ver aqui. Primeiro vamos começar a falar sobre implementação por meio de vetores. Na implementação de listas por meio de vetores, a principal característica é: eu preciso saber a priori qual o tamanho da minha lista, qual o tamanho máximo da minha lista. Por quê? Porque uma vez que eu aloco uma determinada quantidade de posições em memória, eu não consigo realocar. Bom, as linguagens hoje em dia você consegue até fazer um realoc, né? Mas de maneira estrita, se você define um vetor, uma vez que esse vetor foi definido, você não consegue alterar o tamanho dele. Então assim, olha, vamos supor lá que você tenha uma lista e você define que o tamanho máximo da sua lista são 10 elementos. Então o que ele faz? Ele vai alocar em memória as 10 posições para você armazenar os dados da sua aplicação. Beleza, definiu o tamanho máximo, essa lista não pode crescer nem decrescer mais. Se a lista se você colocou todos os elementos nessa lista, ela chegou à capacidade máxima, a lista está cheia e você não consegue inserir mais elementos. Tá? Então é assim, olha, define o tamanho máximo de elementos que sua lista vai conter. Aí você vai lá e aloca o seu vetor de elementos. Você aloca a sua lista. Cada uma das posições da sua lista, uma vez que você aloca o seu vetor, elas vão ocupar posições contíguas de memória. O que é posições contíguas? Ele vai procurar na sua memória um espaço para alocar as 10 posições, se sua lista tiver 10 posições, ou 20, se sua lista tiver 20 posições, e pronto. Cada uma dessas posições aqui vão estar uma próxima das outras.
Então, após a posição 0, você vai ter o elemento que está na posição 1. Depois, posição 2, 3, 4 e assim por diante. Então, posição contígua quer dizer que o seu vetor vai ser alocado em apenas um espaço de memória. Tá? E é essa contiguidade que permite que você indexe o seu vetor. Se você tem uma lista, essa lista foi implementada através de vetores, você consegue determinar qual o elemento que está na primeira posição da sua lista, fazendo L de 0. Você consegue saber qual o elemento que está na terceira posição da sua lista, fazendo L de 2, considerando que a primeira posição começa na posição 0 e assim por diante. Então, qual a complexidade para eu retornar um elemento que está numa posição I, numa lista implementada através de vetores? Complexidade constante. Complexidade constante. Então, olha, para eu retornar o elemento que está na posição I da minha lista, na implementação através de vetores, eu tenho complexidade constante justamente porque os elementos do meu vetor são armazenados de forma contígua na memória. Tá? Ok. Então, vamos colocar aqui. Retornar elemento da posição I, eu tenho complexidade constante. Agora, vamos supor que eu quero buscar um elemento na minha lista. Qual a complexidade para eu buscar um elemento na minha lista? Na implementação através de vetores. Isso, complexidade linear. Eu tenho que passar por cada uma das posições da minha lista e verificar se o elemento a ser buscado é igual àquele que se encontra naquela posição. Então, buscar uma chave dentro da lista, eu tenho complexidade linear. Vamos supor agora que eu tenha a minha lista da seguinte forma: 1, 2, 3, 4. Os elementos já estão inseridos. Tá? Numa lista linear, eu posso inserir elementos em qualquer uma das posições do meu vetor. Eu posso inserir no início, eu posso inserir no meio, eu posso inserir no fim. Qual a complexidade para eu inserir um elemento no início da minha lista? Então, olha, a minha lista, vamos supor que ela já está ocupada. Essas posições elas já estão ocupadas. Eu quero inserir uma chave na posição 0. Posição 0 já está ocupada, mas eu não quero perder o elemento que está aqui nessa posição. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que deslocar todos os elementos da minha lista uma vez para a direita, para abrir espaço para o elemento que vai ser inserido na posição 0. Então, a inserção, no pior caso, na implementação de lista por meio de vetor, tem complexidade o quê? Linear. Por quê? Porque eu vou ter que deslocar todos os elementos da minha lista uma vez para a direita. Tá? Se a lista está cheia, não tem como você inserir mais. É lógico, você tem o pior caso, que é a inserção na primeira posição da lista. Mas você pode inserir também na última posição da lista que está vaga. Nesse caso, se você tem um apontador se você guardou a posição da última posição vaga da lista, você tem complexidade constante para você inserir. Então, no pior caso, você vai inserir o elemento na primeira posição, vai deslocar todos os elementos da lista uma vez para a direita, complexidade linear, mas no melhor caso, se você sabe qual a última posição vazia da sua lista, você pode inserir o elemento com complexidade constante, tá? Então, pior caso, O de N. Melhor caso, constante. Inserir na última posição vaga. E a remoção? Numa lista linear, a gente pode remover chaves de qualquer posição da lista. Se eu remover um elemento da primeira posição, o que eu tenho que fazer? Tem que deslocar todos os elementos uma vez para a esquerda. Não tem complexidade linear. Agora eu posso remover o elemento da última posição da minha lista. Tem complexidade constante. Só se você remover o primeiro, você vai ter que deslocar todos os restantes uma vez para a esquerda. Esse deslocamento faz com que você tenha complexidade linear para remover. Você
Isso aí. Então, na implementação através de vetores, bom, primeira característica, preciso saber a priori qual o tamanho do meu vetor. Uma vez que eu sei, eu aloco todas as posições de uma vez só, cada um dos elementos do meu vetor ocupam posições contíguas de memória, o que faz com que eu consiga indexar o meu vetor. Logo, para eu retornar um elemento da posição I, eu tenho complexidade constante. Se eu for buscar uma chave no meu vetor, na minha lista, na pior situação eu tenho que percorrer toda a minha lista até eu descobrir a posição em que a chave se encontra ou concluir que a chave não existe. Pior caso, complexidade linear. Se eu for inserir ou remover chaves da minha lista na implementação através de vetores, pode ser que eu tenha que deslocar todos os elementos da minha lista uma vez para a direita, se eu for inserir na primeira posição. E pode ser também que eu tenha que deslocar todos os elementos do meu vetor uma vez para a esquerda, se eu for remover da primeira posição. Beleza? Então essas são as características da implementação de listas através de vetores. Na próxima aula a gente continua falando sobre a implementação por meio de encadeamento.